Os deputados articulam um pacote de medidas para blindar parlamentares de investigações de operações policiais, né? Contei para vocês que os líderes partidários da Câmara debateram nesta terça-feira a apresentação de duas PECs sobre esse tema. Na reunião do Colégio de Líderes foi defendida a aprovação de uma PEC para acabar com o foro privilegiado de parlamentares. Isso garantiria a esses deputados e senadores que crimes relacionados aos seus mandatos, eles passem por outros tribunais antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, que acontece como qualquer um de nós, né? Em outra proposta apresentada, caciques partidários sugeriram restabelecer também, por meio de uma PEC, a inviolabilidade de investigação garantida pela Constituição de 1988, fazendo com que o início de apurações contra deputados seja submetido ao Congresso. Como é que vocês avaliam essas duas PECs, esses dois desejos dos parlamentares? Isso aumentaria ainda mais os privilégios que eles têm ou resolveria um problema sem necessariamente comprometer também as operações que são feitas e necessárias em casos de corrupção? Hein, Alan Gani? Olha, Evandro, eu acho que abre sim um precedente, um risco de aumentar os privilégios a eles. Agora, por outro lado, há uma percepção do Congresso Nacional de um exagero por parte da Justiça, de perseguição política, ao ponto, né, deles preferirem o quê agora? O fim do foro privilegiado. Eles preferem ser julgados pela justiça comum. Veja, no passado havia essa ideia de que todo mundo gostaria de ter o seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, percepção da classe política, porque ali eles seriam mais tranquilos. Isso no passado. Hoje não, é o contrário, né? Eles têm uma percepção que, dependendo ali do que acontecer, eles vão ter todo o rigor da lei, não vai ter a quem recorrer. Então, eu acho que eu sou absolutamente contra o foro privilegiado. Acho que não tem que ter foro privilegiado. Concordo aqui com o que o Dávila falou outro dia, né? Não tem que ter duas classes, né? O cidadão comum e a classe política. Não, a lei tem que ser igual para todos. Agora, de qualquer modo, isso é muito sintomático do que está acontecendo no Brasil, de uma percepção de que há um abuso por parte da justiça. Fala, Gustavo Segré. Tudo é relativo, falava um grande amigo meu. E por que nesse caso também? E explicava, tudo junto se escreve separado, e separado se escreve tudo junto. Essa é a relatividade da política. E eu vou ler especificamente porque temos que buscar um pouco de história para entender melhor. O foro por prerrogativa de função, que assim é o nome do foro privilegiado, começa a partir da Constituição de 1988. E por que era determinado o foro privilegiado? Que determina que os deputados, senadores, pessoas com essa prerrogativa de função sejam sentenciados, processados, eventualmente pelo Superior Tribunal, Supremo Tribunal Federal e não pelas instâncias inferiores. E a explicação disse, de acordo com a Câmara dos Deputados, ou seja, não é uma questão de armação ou de suposição, ele serve, a prerrogativa de função, para proteger julgadores, ou seja, juízes, contra eventuais pressões que autoridades, deputados e senadores possam exercer nas instâncias inferiores. Ou seja, quando começou esse foro por prerrogativa de função, não era para evitar as instâncias inferiores por parte dos deputados e senadores. Não. Era para proteger os julgadores, ou seja, juízes nas instâncias inferiores, pela pressão que poderia exercer um deputado ou um senador. A partir dessa situação é que em 1988, na Constituição, foi determinado foro privilegiado pela função e vai direto para a Corte Suprema de Justiça. Claro, naquele momento ninguém supunha que a Corte Suprema de Justiça ia estar politizada e que poderia atrapalhar a vida de um cidadão que, além de cidadão, é deputado ou senador. Então agora não deveria mudar por essa instância, senão deveria ser, peraí, se em 1988 o objetivo do foro privilegiado era para proteger os julgadores, agora temos que tirar o foro privilegiado para proteger os deputados e os senadores. Curioso. E aí, Fábio Piperno, isso te parece curioso também? A gente não pode também ignorar o contexto da época, né? Então, se a gente hoje imagina a Suprema Corte excessivamente politizada, não podemos esquecer que a Constituição de 88, ela foi escrita
em um momento de redemocratização do país, quando a Suprema Corte do país e também a terceira, a última instância, o STJ, eram também constituídas de muitos integrantes que foram nomeados por um regime de exceção. Então, também era um momento muito perigoso na vida do país. De qualquer forma, eu acho o seguinte: primeiro, que agora os deputados, enfim, os parlamentares fazendo esse movimento, é óbvio que eles querem jogar lá aqueles que estão mais preocupados com algum tipo de, enfim, de condenação e tal, eles querem jogar isso para a primeira instância até para, né, ganhar tempo, tentar matar o processo aí no seu andamento. Mas, por outro lado, eu também acho que nenhum cidadão deva ter esse tipo de privilégio. Só acho o seguinte, que crimes cometidos durante o mandato, aí eles poderiam, sim, já ir direto para a Suprema Corte, como acontece hoje, né? Mas, em relação às outras medidas, como, por exemplo, aquilo que a gente até chegou a discutir um pouco ontem, de que a mesa da Câmara, enfim, o presidente da Câmara fosse comunicado pela Polícia Federal, por exemplo, no momento aí de alguma inspeção, de alguma atividade lá em relação aos gabinetes e tal. Aí não, aí até porque isso não acontece com nenhum outro poder, com nenhum outro cidadão, e também não há porquê, já que a gente está falando de cidadãos comuns, né, tanto que passariam a ser julgados pela primeira instância, não há o que justifique esse tipo de privilégio. Concorda, Luiz Felipe Dávila? O que define uma democracia é a inexistência de privilégio. Toda vez que tem privilégio, não tem uma democracia. O Brasil é o país que mais tem privilégio. Eu disse aqui outro dia, dei um número. O que acontece? Quantas pessoas têm fórum privilegiado nos Estados Unidos? 0. Quantas pessoas têm fórum privilegiado na Alemanha? 1. Quantas pessoas têm fórum privilegiado no Brasil? 45 mil. É um absurdo. Esse aqui é o país do privilégio, é o país dos feudos de privilégio. Privilégio. Por que uma categoria tem 60 dias de férias e outros tem 30? Por que um tem que ser julgado na Suprema Corte e outro tem que ser na primeira instância? Então, eu sou a favor da abolição de todos os privilégios. Seja privilégio de salário, quinquênio, triênio, férias, tribunal, todo mundo é cidadão comum. E cidadão comum vai para a primeira instância. Então está correto. Essa PEC, a meu ver, acabar com o privilégio, eu sou sempre a favor de acabar com o privilégio. Agora, se isso é forma de demorar na justiça, então vamos resolver a eficiência da justiça, porque não é para demorar. Por que demora tanto? Porque tem a ineficiência do judiciário. Então vamos resolver a ineficiência. Agora, não criar um subterfúgio porque a justiça é ineficiente. Isso não faz o menor sentido. Então vamos resolver os problemas como eles são. Então eu sou a favor desse total fim de privilégio. E esse é um privilégio que precisa acabar, porque é uma vergonha ter 45 mil pessoas que é julgada de uma forma diferente dos demais 200 milhões de cidadãos que nós temos no Brasil. Agora, sobre essa outra PEC que eles também propõem, de que haja um tipo de comunicado, né, quando tiver uma operação, quando tiver uma ação da Polícia Federal nesses gabinetes. Vocês concordam com isso também? Eu acho. Isto não é lei. Isto, o que eu chamo, são deferências de um cargo para o outro. Isso não tem que estar na lei. Porque não é para impedir que haja, é apenas um gesto que você faz. E gesto não precisa estar na lei. Tem uma regra de educação que na Jovem Pan, todo dia eu tenho que entrar aqui, se eu não cumprimentar o Evandro Cine, se eu não cumprimentar, se eu der a mão pro... Não tem uma regra, mas tem uma regra da civilidade. Então tem uma regra da civilidade que não precisa ser PEC. E eu sou contra isso. O que precisa ter é uma regra de civilidade e não uma medida constitucional para colocar mais isso. Acabamos de dar aqui a notícia do desastre que é uma lei mal feita, como é a história das sobras. Não precisa legislar tudo no Brasil. O Brasil, a gente acha que resolve tudo por meio da lei. E não resolve nada. Pelo contrário, cria mais camada, mais dificuldade, mais complexidade no sistema. Você está nessa também, Alan Gani? Não há essa ideia de que tem um problema, então vamos criar uma lei. Não, você cria uma lei, você está criando burocracia. Quando a gente fala em instituições fortes, instituições são as regras do jogo, sejam elas formais ou informais. O que o Dávila trouxe aqui de exemplo, que tem regras informais na sociedade, que você não precisa de lei, mas há práticas, há uma conduta que é aceita. Então é de bom tom comunicar o presidente da casa que haverá uma operação da Polícia Federal. Agora imagine o inferno que seria a vida regida
o tempo inteiro por lei para tudo. Não, lei aqui para beber água, agora eu vou tomar 3 copos d'água, não, tem uma lei. Não dá, se tornaria inviável. Aliás, basta pegar os Estados Unidos, né, e comparar com o nosso sistema aqui de leis. Lá é super enxuto. Mas por quê? Porque as instituições funcionam e não precisa de tanta lei. No Brasil tem um excesso de lei e as regras na prática funcionam muito pouco. Ô Piperno, qual que é a tua opinião sobre esse possível comunicado que seria feito ao presidente da Casa para uma operação da Polícia Federal? É uma diferença injustificável, porque os torna diferentes de todo o resto da população. Então, imagina, por exemplo, amanhã depois, uma operação de busca e apreensão em um ministério, no gabinete de um juiz. Quer dizer, todos eles seriam comunicados? Não. Então, é claro que a polícia não tem que chegar lá e fazer operações espalhafatosas. Mas vai lá, discretamente. Bate na porta. Seguindo o que está previsto em lei. Escuta, nós vamos agora verificar aqui, enfim, documentos e tudo mais. Acabou, quer dizer, não tem que fazer nada espalhafatoso, né? Não tem que fazer show. Tem que fazer trabalho profissional. E me parece que a Polícia Federal faz isso. Mas, ô Piperno, você não é muito sintomático toda essa reação por parte do Congresso? Quer dizer, por que isso está acontecendo no final das contas? Ué, porque o Congresso está se sentindo incomodado porque tem muita gente investigado. Agora, e aí que não está tendo um excesso? Por exemplo, eu já citei aqui várias vezes. Você acha também que seria corporativismo do próprio Congresso, hein, Alan Gani? Pode ter, assim, um pouco de corporativismo, mas eu entendo que a crítica também do Congresso ela é justa, né? Eu vejo que em outros tempos aconteciam coisas muito piores, escândalos de corrupção, e não tinha toda essa reclamação. Não, reclamação não, todas essas operações. Agora, por muito menos, a gente vê aí um excesso de operações. Eu já vi, por exemplo, já citei aqui o que aconteceu no gabinete do senador Aécio Neves, alguns anos atrás. Agora, e não é só isso, já aconteceu em outros momentos, mas o fato é, não pode haver privilégio. E veja, e não pode haver comunicação prévia. Não, mas uma comunicação não é comunicação prévia assim, ó, é apenas dizer assim, nós estamos fazendo uma operação é dar ciência. Isso é apenas uma coisa de educação, como você deveria fazer. Bom, então não tem que ter PEC. Mas é óbvio, cara, a gente está falando aqui exatamente isso, exatamente. A gente está defendendo exatamente isso, que não tem que ter PEC para isso. Fala, Segré. Eu continuo pensando que o nome está errado. Não precisamos blindar ninguém. Todo mundo tem que ser investigado e se tem alguma coisa, alguma pendência jurídica, tem que responder por ela. Me parece que sim vale a pena essa questão de respeito pelas instituições. Então a Polícia Federal pode notificar ao Rodrigo Pacheco ou a Arthur Lira dizendo vai ter uma operação amanhã ou daqui a 1 hora. E sabe, se você não leu o WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu estou te avisando. Para quem? Não interessa. Por quê? Não interessa. Estou te avisando que vou entrar na tua casa. E dessa maneira, são respeitadas as instituições da mesma maneira que o dia de amanhã. Eu tenho minhas dúvidas se isso funcionaria aqui no Brasil. Eu não sei, mas talvez seja uma utopia. Mas me parece que, da mesma maneira que se tem alguma ingerência da Polícia Federal com algum ministro, duvido que isso aconteça, o ministro da Justiça eventualmente poderia saber que vai ter uma operação da Polícia Federal. Com quem? Não sei. Para quê? Também não sei. E, de qualquer maneira, vamos ser práticos. Depois das últimas buscas de apreensão na Câmara dos Deputados, tenho certeza que no dia seguinte, ou no mesmo dia, um monte de deputado começou a revisar todos os papéis que estavam aí no gabinete e falou, esse aqui, levo para lá, esse aqui, vou levar para lá. E sendo assim, não tem nada. Sendo assim, eles não precisam se mobilizar para esse tipo de... Né? Mas blindagem. Agora, vamos imaginar o seguinte... Presidente da Câmara, novamente a reencarnação de Severino Cavalcante. Essa figura insuspeita. Imagina, por exemplo, alguém da Polícia Federal falando assim, presidente, amanhã nós vamos fazer uma operação aí na Câmara, no gabinete, enfim, do deputado... Não está falando nome. Ok, não falo. Ah, é? Então tá bom. Vai demorar, será que vai demorar mais do que uns 5 minutos para ele ter dado um jeito já de comunicar os 513? Mas por isso o Severino Cavalcante faz parte da história. Não, mas aí é uma exceção, né? O Severino Cavalcante... Mas escuta, qual é a garantia que não vai ter outro? O Piperno, o ponto é o seguinte, a lei, se a gente for pensar no pior elemento de tudo, a gente então vai viver num regime policialesco para sempre. Então, se eu fizer o Código Penal pensando só
no criminoso, bom, então a gente não consegue viver. Assim, o que a gente está dizendo aqui é que a PEC para acabar com o fórum privilegiado, ela é importante. Todo mundo, todo cidadão brasileiro começa a ser julgado na primeira instância. E isso está correto. Isso está correto. Está errado a PEC para qualquer outro tipo de constitucionalizar um privilégio. Está errado. Então, isso é a regra informal. Então, o que a gente está dizendo aqui é a mesma coisa. Tem que acabar uma, mas não tem que criar uma outra regra para dificultar a investigação sobre a vida de deputado. Aliás, o Segredo outro dia trouxe um termo que eu acho muito bom aqui, que as pessoas entendem, que é o PEP, que é você... Quem tem cargo público é justamente uma pessoa que está politicamente mais exposta que os outros. E você tem que estar exposto. Um homem público tem que ter sua vida pública aberta. E qualquer suspeita e qualquer coisa tem que ser investigado, não tem que ser blindado, não tem que criar privilégio, não tem que fazer nada. Pelo contrário, ele tem que prestar mais contas do que um cidadão privado.